Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo aqui à plataforma TradingView. Agora são 10h35, hoje é dia 14. Então eu vou falar do dólar. DXY está na telinha para vocês, com a marca d'água aí. Acho que é um assunto muito importante porque nós tivemos uma triste notícia, né? Algo que mancha aí a democracia americana, mais um atentado contra um presidente. Dessa vez o Donald Trump, tá? Levou ali um tiro que aparentemente foi de raspão, né? Na orelha. Aparentemente também, segundo Casa Branca não, né? Serviço secreto, está tudo em ordem, com o presidenciável, mas é uma notícia que deve impactar em muito, tá? As eleições devem impactar em muito o dólar. Então o papo vai ser o DXY, tá, pessoal? E talvez aqui eu tenha uma opinião que pode divergir, tá? Da maioria dos outros analistas, que podem colocar o dólar como fortalecido, né, por causa do risco, eleições, etc. Eu já vou pensar no lado oposto. Vou lembrar ali que o Trump cornetava bastante o Jerome Powell e forçava, ou pelo menos tinha uma narrativa para cortar juros. Tá? Então ele ficava pressionando o Jerome Powell, acho que não tão veemente quanto o Lula faz aqui no Brasil, mas o Donald Trump é um cara mais favorável ali à corte de juros. Então, o que eu posso colocar aqui, sendo um atentado que vai fortalecer a imagem do Donald Trump, deve trazer ali, já está trazendo várias celebridades, empresários, investidores, né? O Bill Ackman chegou a publicar no seu Twitter lá um full endorsement, né? Então está comprometido ali a apoiar 100% o Donald Trump. Então, o rally do Donald Trump, tá, depois de um incidente que quase foi tragédia, é positivo no saldo para a sua corrida à Casa Branca. E se é positivo, Trump mais favorito, com mais probabilidade de vencer o pleito para 2025, pessoal, eu acredito, e aqui talvez possa estar enganado, que diferentemente lá de outubro, novembro, com o fato concretizado, dólar deve subir e deve ganhar um pouquinho de força por causa das barreiras comerciais, por causa do protecionismo do Trump. Agora, nesse exato momento, até por ter um pouquinho mais de clareza, tá? Talvez o mercado de dólar realize, tá? Objetivando aí um presidente Trump com uma pressão maior aí para corte de juros, uma dança de cadeiras do Banco Central, enfim. Posso estar enganado, pessoal? Aqui eu trago o DXY por quê? Esse cidadão aqui, ele é muito importante para nós, tanto na bolsa quanto para o câmbio. Trago para vocês aqui, tá? O DXY, ele tem uma correlação muito grande, tá? Com o nosso câmbio. Eu não sei se eu consigo compartilhar as duas telas com vocês, mas se vocês estiverem vendo um gráfico com fundo branco, tá? O DXY na parte superior em candles e o nosso dólar futuro, aqui o Dow Fut, tá na parte inferior, onde um vai, o outro vai atrás. Tá? Às vezes com um pouco de idiosincrasia aqui no Brasil, porque temos um impeachment, temos um evento fiscal, temos uma PEC, uma eleição também por aqui, causa um certo problema. O nosso fiscal é mais levado à risca do que o americano, né? Então nós temos aqui preços sendo feitos de curto prazo por causa do fiscal, mas aonde um vai na tendência, no longo prazo, o outro vai atrás. No curto, que a gente pode ter um trimestre, um semestre ali de disparidade da correlação, mas no longo prazo tende a performar muito bem. E o DXY cedendo, pessoal, agora em junho e também em julho, nós tivemos na Bolsa, tá, um alívio muito grande. Tá? Coisa que não pôde ser capturada em maio, tá? Mais ou menos ali entre abril e maio, que o DXY também chegou a ceder naquele momento, mas a gente não conseguiu capturar na Bolsa porque renovamos, alteramos meta fiscal, tivemos aqui idiosincrasias no Brasil, tá, que não deixaram que o mercado correr. Tá? Nem de câmbio e nem da bolsa. A bolsa ainda achou o seu fundo mais rápido, o câmbio é que parecia não ter teto. Tá? Mas essa pernadinha de baixa aqui, essas duas semanas seguidas de baixa, esse é um gráfico semanal, a gente aproveitou de maneira total. Né? Estamos a 10º dia de alta e o câmbio deu uma aliviada boa também dos 5,70 para os 5,40, ali 5,39, acho que chegou a ser a mínima. Tá? Então é bem importante esse gráfico, bem importante também a narrativa que será construída e o fluxo ou não para o DXY. Então eu deixo para vocês aqui na parte técnica, tá? Tirando aí, sendo bem pragmático, tá bom, pessoal? Não colocando como principal foco esse vídeo aqui o atentado, né? Toda a tristeza que isso traz aí para a segurança, né, das próximas corridas aí, também para a instabilidade que estamos vivendo no globo, politicamente falando. Tá? O DXY tem um alvo bem criterioso para mim, que é o 103,57, o 103.572, tá? Rompido, pessoal, para baixo,
esse carinha aqui é bonança, tá? O Ibovespa muito provavelmente vai namorar com seus 132, 130 e lá vai fumaça, tá? E o nosso câmbio também tende a reagir lá para os 5,38, 5,37, tá? E não algo além disso. Eu sempre gravo vídeos macro aos domingos, né? Então estou meio que atualizado aqui, mas é muito importante. Esse fato de ontem mexe com uma variável que é o dólar. Falei para vocês aqui do dólar enfraquecendo, que deve ser muito provavelmente uma narrativa não muito popular, tá? Depois de um risco novo, né? Saúde de um presidenciável e até um fortalecimento do Trump, que é mais protecionista, que no longo prazo deve fortalecer o dólar e não enfraquecer o dólar. A gente viveu isso em 2018, 2017, quando ele começou ali a trade war com a China e as barreiras protecionistas foram se erguendo, o que o dólar fez. Então o dólar subiu bastante naquele período, tá? O dólar mundo e o nosso também aqui, DXY, ou o nosso dólar futuro, perdão. Então mesmo com arcabouço fiscal, teto dos gastos, a impeachment, tudo pró-mercado, eleição do Bolsonaro, etc., a gente teve dólar subindo. Tá? Então, para o médio prazo, Trump eleito é dólar forte. Agora, para esse curtíssimo prazo aqui, pessoal, e ainda no início da corrida, né? Começaram agora os rallies, né? Comícios, etc. Eu vejo que esse dado pode o oposto, tá? Pode enfraquecer dólar um pouquinho, tá? Até os 103,570 ali, 103,300, região azulzinha que eu estou clicando para vocês aqui agora. Tá? É um pouco controverso, confesso, esse tipo de análise, mas creio que o dólar já estava se enfraquecendo. A gente pode ter a agilidade, a velocidade desse enfraquecimento pós essa notícia, tá levando até uma narrativa em consideração aí que o Trump tiramos uma dúvida do mercado, né? Agora já está mais claro que o Trump será eleito, então vamos aproveitar aqui para realizar em alguns ativos, enfraquecer um pouquinho o dólar, para depois, no fato, a gente inverter o jogo, tá? E aí ir para o mais convencional e consenso, que seria um dólar mais forte com o Trump eleito, tá? Pessoal, feito isso, trazendo para a terra Tupiniquim, se vocês conseguem acompanhar o meu gráfico, tá? A minha tela, perdão, nós temos hoje um dia muito importante para o Brasil, tá? Porque tem um monte de dado da China que vai pipocar para a gente, assim como a reunião Politburo ali, terceiro trimestre, bem importante, domingo dia 14, começa às 9. Agora na madruga, às 11 horas, tá? A gente vai ter ali dados de atividade econômica, tá? Atividade econômica também, desemprego, vendas do varejo, atividade industrial, capacidade industrial utilizada ou em utilização, o PIB, crescimento do mesmo, investimento direto, crescimento ano contra ano, né? Evolução ano contra ano. Então, assim, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa para ser aqui, além da taxa de um ano de financiamento do bancos. Então, tem muita coisa ali que a gente vai colher essa noite. Ou seja, temos expectativa de dólar, né, X, eu que estou chutando aqui que o dólar talvez se enfraqueça, e à noite, pessoal, com mais digestão sobre como é que está o Trump, etc, a gente tem muitos dados chineses, muito impacto para o câmbio amanhã, tá? Quem está otimista, TradingView aqui, vocês podem utilizar ali o UP, né, que é um ETF aí da Invesco, para você apostar de repente na força do dólar, tá? Ou de repente você tradear o DXY, tá? Mais fidedigno ali com esse ETF, você pode fazer isso, o ETF está em tendência de alta, tá? E nós temos aqui ele dormindo final de semana em um suporte do 28,69, próximo alvo 28,36. A minha expectativa, pessoal, é que ele chegue nos 28,36, geraria um pouquinho mais de alta para os emergentes. Nós assistimos uma rotação semana passada muito importante pós-inflação americana, né, CPI, das grandes empresas de tecnologia ou as grandes do S&P realizando, e o Russell 2000, né, o Russell ali que é o índice de small caps, subiu 6% na semana, enquanto o S&P e o Nasdaq ficaram meio que empatados, tá? Então, me parece que é um bom momento de transição, de rotação, tá? Para ações de crescimento nos Estados Unidos e também velha economia, tá? Nos emergentes, que também não deixam de ser países em crescimento. Então, a gente pode ter esse fluxo. Com esse fato do Trump, eu não sei qual o poder dele impactar esse fluxo, tá? Eu torço que não impacte no câmbio, que não impacte no dólar. Então, quando a gente vai para o último gráfico, prometo aqui para vocês, pessoal, que é o nosso dólar, esse é o mini dólar, tá? 2012 para cá, eu trago para vocês ali 2017, né? 2018,
né, o nosso dólar dando um spike muito forte, tá? Muito relacionado com o DXY e muito relacionado aqui com as políticas do Trump, tá? Então nós temos o início do trade war aqui, ou apertar do trade war. Então, mesmo a gente tendo aqui PEC teto dos gastos, né, e reforma previdenciária, etc., mesmo assim a gente mandou bala e subiu. Esse cenário a gente viveu recentemente, por 50%, 50% não, né? 80% ali cenário internacional, mas recentemente nós pegamos também problemas nossos aqui, a partir de abril, né? A gente teve ali uma abertura muito idiosincrática brasileira, tá? Então, o cenário perfeito para esse miolo de segundo semestre, né, ou início do terceiro segundo semestre, seria o cenário de 2018, pessoal, e 2019. Esse cenário aqui, ó, seria o perfeito, tá? Então, imaginar que o nosso dólar chegou em um topo e vai dançar aqui, lateralizar, essa lateralização, pessoal, tem para a semana que vem os 5,37, os 5,381 aqui, 5,38, né, como principal piso. Mas para o próximo contrato, talvez o contrato aí de agosto, a depender da narrativa do mercado, então esse é um fato, Donald Trump, que pode acelerar uma tendência, certo, pessoal? Eu torço que seja de enfraquecimento do dólar, tá? De enfraquecimento do dólar. E aí eu não sei dizer para vocês o certo qual narrativa seria dada. Eu chutei no começo do vídeo aqui, o Trump vai exigir ali ou vai ter querer políticas com juros baixos, vai querer pressionar o Banco Central para ter juros baixos, etc. E ele pode ter ali, de repente, uma bancada fortalecida dos republicanos na Casa dos Representantes, etc., no Senado também. Então, a gente pode ter ali o Trump tendo mais sucesso, dessa vez, em quedas de juros, por exemplo. Tá, em voltar a ter juros muito baixos nos Estados Unidos. Isso enfraquece o dólar. Por outro lado, é um cara protecionista, pode fortalecer o dólar, e eu acho que até o protecionismo é uma tendência de longo prazo. Mas a narrativa do curto não tem nem muito a ver com a política econômica do Trump. Tá? Eu acho que é mais pela clareza que o mercado às vezes ganha de um candidato. Agora não temos, essa incerteza diminuiu um pouquinho. Então, a gente pode apostar aqui nos emergentes por hora até ele ganhar a Casa Branca de repente, porque aí o mundo fica um pouco mais difícil, tem um pouco mais de inflação, porque vai ter mais proteção, mais protecionismo, enfim. Narrativas que podem ser criadas, pessoal, que nessa semana ganharam aí um pouco de gasolina, né, para acelerar, tá? Então é bem importante a gente tentar decidir, né? Lógico que o evento é lá nos Estados Unidos, impacta o mundo inteiro, mas fechando o vídeo aqui, em relação ao nosso câmbio, tá? O que a gente pode esperar? Eu trouxe para vocês uma narrativa, né, um contexto que eu torço, né, como brasileiro aqui para segurar o câmbio, né, um cenário parecido com 2018, 2019. Tá? Um dólar que ralizou no primeiro semestre e depois lateralizou. Não necessariamente fechou, voltou a ceder, não. Só lateralizou, inclusive perto de uma máxima histórica na época, de 2015, 2016. Ele ralizou. Ele chegou perto de uma máxima histórica, tá? De 2020, 21 e 22, né? 21 principalmente. E agora tende a lateralizar. É isso que eu espero, tá, pessoal? É isso que eu gostaria de ver. Agora, você pode argumentar que a ralizada de 2022 foi ali o 2018 e que o 2023 foi o 2019 aqui, certo? Foi essa quedinha de 2019 e agora a gente está sem parada para um próximo rally do dólar. Você pode ter esse argumento também. Então são dois, tá? Lógico que na sua composição de carteira, né? Não só como operador de câmbio, se você for, você tem que levar em consideração qual que é o seu cenário base e, de acordo com a sua aposta, né, previsão, aportar mais de uma Klabin, Suzano, por exemplo, nas exportadoras, se você acha que o dólar vai decolar, ou aportar mais nas domésticas, se você acha que o dólar segura. Então, acho que dessa maneira finalizo o vídeo para vocês aqui, pessoal, com 15 minutinhos. Espero que as telas tenham sido compartilhadas para que o vídeo fique completo e não tenha ficado congelado aqui só no DXY. Um abraço, pessoal. Bom domingo. Tchau, tchau.